Preste muita atenção neste vídeo aqui, porque você não vai encontrar informações como essas em todo o YouTube. Principalmente da boca dos direitistas, que eles não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Olha, a gente está vivendo numa guerra biológica, é verdade. Mas qual que era o cenário até antes da pandemia? O cenário político no mundo todo. As pessoas estavam politicamente mais engajadas, não é verdade? Até 2020, os direitistas começaram a se alçar ao poder político. Os presidentes agora, em grande parte dos países, eram de direita, coisas que em suas nações não eram vistas, né? Durante muito tempo. Era só esquerda, 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 esquerda. De repente começaram a surgir direitistas, porque o povão estava engajado. O povão começou a entender como é que funcionava esse esquema sujo de poder no mundo todo, dos comunistas, dos globalistas, né? As pessoas começaram a entender porque o mundo globalizado começou a permitir que as pessoas trocassem informações umas com as outras. E daí, isso tudo fez surgir um sinal de alerta muito grande nos comunistas, que tiveram que tomar uma medida. Os Estados Unidos até 2020 estavam muito fortes, com Donald Trump, suas políticas de controle, né, de controle econômico, de dominação. O Donald Trump estava muito forte, é verdade. E daí o que os comunistas fizeram? Lançaram uma doença. A guerra biológica, evidentemente. Porque a única forma de você barrar aí tudo isso é você deixando as pessoas fracas e subservientes. Foi com essa doença, que já está mais do que provada, que veio sim aí através de um vírus que foi criado no laboratório, está mais do que provado isso, e que o próprio informante, né, a própria pessoa responsável por falar aí como surgiu essa doença, foi morta, né? Essa nova doença aí, ela veio para deixar todo mundo subserviente, independentemente da opinião política das pessoas, independentemente disso. Todo mundo ficou subserviente e gerou, então, um clima de caos no mundo todo. É uma guerra mais perversa do que qualquer outra que envolvia conflito armado, conflito bélico, um conflito direto. É uma guerra onde você domina o psicológico dos indivíduos e faz com que eles próprios caminhem em direção ao vale da sombra da morte. Essa é a nova guerra. Agora os indivíduos eles foram psicologicamente manipulados e todos agora estão nessa situação aí, onde foi criado um padrão de comportamento no mundo todo, graças ao trabalho de quem? Da OMS e da ONU. A OMS, que sempre teve todo o aval para fazer o que bem entende. A OMS começou aí, né, diante de uma situação tirânica e irracional, começou a manipular os indivíduos. E claro, né, a gente sabe que o comunismo tem uma coisa, né, muito a ver com aquele pensamento de integração. Com o papel da OMS e da grande mídia e, né, dos grandes líderes globais, etc., etc., o mundo começou a rumar para um outro caminho. O mundo começou a rumar para um outro caminho. De repente, todo mundo começou a ficar nesse pânico total. As próprias pessoas começaram a guerrear umas com as outras. Foi o que aconteceu. Olha a guerra silenciosa aí. Os próprios comunistas sabem muito bem que funcionam, não é verdade? Aconteceu no mundo todo. A OMS teve todo o aval para fazer essa destruição, com medidas irracionais, pessoas privadas de suas liberdades, de buscarem lazer, de trabalharem, de garantir sustento próprio. Foi o que aconteceu no mundo todo. E pior do que isso, o poder dos direitistas começou a cair. Já não era forte, começou a cair de novo, porque as pessoas começaram a apoiar o poder comunista global. Começaram a acreditar no poder comunista global, diante de duas medidas, de tirania e a segunda, né, que é consequência da primeira, de subserviência. Tirania porque ninguém poderia
criar a hipótese de que essa doença veio da China, de que essa doença veio dos comunistas. Tirania que ninguém poderia falar nas redes sociais a respeito de coronavírus, a respeito de Covid. Ninguém poderia falar. Ninguém. Só aqueles que recebem um aval do poder global. Só. O resto, calado. Durante essa pandemia, muita gente foi presa. Muita gente, né, teve suas redes sociais canceladas. Foi o que aconteceu. E subserviência por quê? Se você não tem ninguém, né, você não tem ninguém a recorrer mais, o que você vai fazer? Você vai aceitar tudo de boca fechada. Foi o que fizeram. Foi graças a essa pandemia que muitas doenças se agravaram. Pessoas que já tinham um quadro clínico instável ficaram ainda mais doentes. E pessoas que não eram doentes ficaram doentes também. Porque o medo também faz aí que haja um enfraquecimento do sistema imunológico. É ou não é verdade? Imunologicamente as pessoas estavam cada vez mais fracas por conta do clima de medo. Surgiu crise de ansiedade, depressão. Muitas pessoas que sofrem de crise de ansiedade, por exemplo, e que já são propensas a diabetes, começaram a agravar seus quadros clínicos, porque muitas pessoas, por exemplo, que ficam dentro de casa, né, e sofrem de crise de ansiedade, o que elas fazem? Passam a comer mais, comem mais besteiras, deixam de dormir. Né? Isso que aconteceu no mundo todo. Quem já era doente ficou ainda mais doente. Quem não era doente começou a ficar. Olha, foi uma coisa mais do que perversa. Eu me lembro que em 2020, as pessoas começaram a frequentar os centros médicos, as UPAs, os hospitais, para entenderem se suas saúdes estavam em dia. Chegavam lá dizendo que estavam sentindo dor de cabeça, estavam com febre, estavam com coriza, mal-estar, né? Tinham perdido o olfato, o paladar temporariamente, né? E o que eles fizeram? Nessas triagens aí, né? Atestaram as pessoas de Covid. Não fizeram um único exame de sangue, de urina, de fezes, não fizeram nada mais aprofundado. Simplesmente olharam os sintomas mais básicos e atestaram as pessoas de Covid. É o que eu falo, né? O aval que a classe médica sempre teve para manipular. Por exemplo, muitas pessoas no mundo todo desconhecem aí dos números, né, dos números gigantescos de mortes por erros médicos. Muita gente desconhece. Se as pessoas soubessem quais são esses números, elas ficariam um pouco mais desconfiadas. Mas hoje não. A classe médica hoje, ela é vista como uma coisa utópica, de uma maneira utópica. Como se tivesse todo o poder do mundo. As decisões dos médicos a gente tem que assinar embaixo, ponto final. E é claro que as pessoas vão ficar mais fracas mesmo. Se as pessoas não tiverem o cérebro funcionando, elas vão ficar psicologicamente enfraquecidas. E foi o que aconteceu nessa pandemia. São medidas irracionais, mas é a ONU que está falando, é a OMS que está falando, são os médicos que estão dizendo. O médico falou, bico calado. Você fica de bico calado. E é isso que aconteceu. Justamente por conta do enfraquecimento do poder político dos comunistas, principalmente político, né? Surgiu aí uma doença em que deixou todo mundo subserviente e mais ainda, dentro da própria direita houve uma divisão, houve uma secessão. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Porque o medo faz isso e faz as pessoas, né, ficarem sem saber o que fazer. E daí elas entram em conflito umas com as outras. Quantas mortes que ocorreram, por exemplo, entre os familiares? Familiares assassinando uns aos outros dentro dessa pandemia. Quantas mortes aconteceram? Você não vê esses números, né? Os crimes domésticos, suicídio, depressão. Você não vê esses números. Você só vê o quê? Óbito, 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 óbito. De uma maneira generalizada. De Covid. Covid, 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 Covid. É uma guerra biológica. Os próprios indivíduos caminham em direção ao vale da morte. Eles próprios. Ninguém precisa dar uma mãozinha, não.
As pessoas estão se jogando do abismo. É a pior guerra que você pode imaginar.